Imagine sentir uma dor tão forte ao ponto de não conseguir fazer tarefas básicas, como vestir uma roupa ou alcançar o bolso de trás da calça. Essa era a realidade de Neiva, há cerca de 2 meses, quando procurou o hospital sentindo fortes dores na coluna. Eu não fazia o movimento de desabotoar o sutiã, colocar o celular no bolso, né, que é um movimento simples. Eu estava tendo muita dificuldade, né, dormir era bem dificultoso. E hoje eu já fiz a 7ª sessão, né, e tem melhorado muito. E por causa que a gente está trabalhando, né, nesses movimentos, e era uma hérnia cervical, né, que ele está trabalhando. Para a cabeleireira, uma tarefa normal do dia a dia, como ligar o secador, era motivo de desespero com a intensidade da dor. Ia ligar o secador, colocar na tomada, era um choque tremendo, né. Aquilo eu não conseguia nem falar "ai", com o choque que eu sentia, né, no pescoço e irradiava a dor pelo braço. Infelizmente, Neiva é só uma entre tantos brasileiros que precisaram se ausentar por mais de 15 dias no emprego no último ano, devido a alguma doença. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério da Previdência Social, em 2023, mais de 2 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho por problemas de saúde. A hérnia de disco foi a doença que liderou esse ranking aqui no país. A hérnia de disco, ela nada mais, nada menos que um processo degenerativo do disco intervertebral. O que seria esse disco intervertebral? É exatamente essa substância que está entre uma vértebra e a outra. Quando esse disco começa a desidratar, quando você pega uma ressonância, está escrito desidratação discal, processo degenerativo, é quando esse disco está danificado. E quando ele está danificado, ele cria uma fissura. E o núcleo pulposo desse disco, ele começa a migrar para as laterais, seja para a lateral, seja para a parte posterior. E quando ele faz essa migração, ele gera um contato direto com o nervo. E quando ele gera esse contato direto com o nervo, é criado as hérnias de disco, a patologia hérnia de disco. Ela torna o paciente incapacitante e dependente porque o paciente basicamente não faz o que às vezes seria necessário. Vou dar um exemplo clássico para você. Pegue um exemplo. Vamos supor que a sua tia, o seu tio, eles têm hérnia de disco. Só que eles não procuram fazer um fortalecimento da musculatura, não ter uma alimentação saudável, não ter um bom sono. E ele se adapta a ficar parado, a deitado no sofá. Isso gradativamente vai aumentar a dor do paciente. Por quê? Porque ele não está levando a melhoria significativa para o quadro dele. Então, isso é o que gera cada vez mais dor no paciente e torna ele cada vez mais incapacitante. Mas, claro, existem várias patologias que tornam o paciente, às vezes, totalmente incapacitante, mas são doenças da patologia da coluna mais severas. Uma hérnia de disco pode causar sofrimento profundo para quem lida com a condição. Porém, apesar de degenerativa, a doença tem tratamento. A maioria das pessoas que chega até a nossa clínica, ela já vem exatamente com um diagnóstico fechado por um ortopedista, um neurocirurgião. Nós, como os fisioterapeutas, a gente está aí para auxiliar e para tratar a patologia do paciente. Então, desde então que ele foi diagnosticado com a patologia hérnia de disco, a gente começa um tratamento especializado, um tratamento único para esse paciente, para que ele possa melhorar a condição clínica da patologia dele. Uma das grandes perguntas que eles fazem, todas as pessoas que chegam até o nosso consultório, é exatamente: doutor, hérnia de disco tem cura? E a gente explica na maior clareza do mundo que hérnia de disco é um processo degenerativo, é um processo que toda a população, na sua longevidade, vai ter um processo de degeneração do disco, e isso pode estar acarretando hérnia de disco. Só que existe pacientes que são sintomáticos e pacientes que são assintomáticos. Como assim? Tem paciente que tem hérnia e não tem dor. E tem paciente que tem hérnia de disco e tem muitas dores. Então, são dores irradiadas pelas pernas, dores na região lombar, são dores que diferem do tipo da patologia.
Então, por isso da importância de você procurar uma equipe especializada onde pode estar te atendendo e tendo todo o cuidado necessário com a sua qualidade de vida e com a sua saúde. Fique atento à saúde, pois fica mais fácil se o diagnóstico for precoce. Primeiramente, se você sente muitas dores, principalmente na região lombar, uma dor irradiada para a perna, seja para a perna esquerda, para a perna direita, ou se você também sente dores nos braços, dores irradiadas, isso é importante você estar procurando um profissional da saúde que possa te orientar, que possa te explicar e pedir os exames necessários para ser diagnosticado qual é a patologia que você tem. Então, que não deixe para a última hora, que você procure um atendimento para que você não deixe agravar sua hérnia de disco, porque quanto mais precoce, quanto mais preventivo você trata uma hérnia de disco, mais qualidade de vida você vai ter.